Fala, meu cabeçudinho! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Falei pra vocês, né? Que o Corinthians seria o campeão paulista. Muita gente discordou, mas tá aí, Corinthians campeão paulista. Acertamos mais um. Essa semana estamos acertando tudo. Já aproveita, se você pegou qualquer dos palpites que eu compartilhei essa semana, já deixa aqui o seu like e se inscreve aqui no canal. Estamos rumo aos 300 mil inscritos. Obrigado, gratidão a cada um de vocês. E vamos direto às análises aí dos jogos deste sabadão, final de semana, recheado de bons jogos pra gente trabalhar. E estamos retornando o Campeonato Brasileiro e vou começar a primeira análise deste sabadão com o jogo do Flamengo. O Flamengo que enfrenta em casa a equipe do Internacional. O Flamengo não perdeu nenhuma das últimas 10 partidas, venceu 8 delas e marcou gols no segundo tempo em 80%. Do outro lado, você tem um Internacional que marcou gols em 100% dos últimos 10 jogos e não perdeu nenhuma das últimas 10 partidas. Então temos aqui duas equipes que faz 10 jogos ou mais que não perdem. Qual é a minha análise para esse jogo? Poderíamos trabalhar com a vitória do Flamengo? Poderíamos. O Flamengo, na minha opinião, tem um melhor plantel, o melhor, assim, jogador de forma individualizada. Para mim, o Flamengo tem o melhor plantel do Brasil. Se você discorda, comenta aqui quem você acha que tem um time melhor do que a equipe do Flamengo, individualmente falando de cada jogador. Algumas pessoas vão achar que é o Palmeiras, algumas pessoas podem achar que é o Cruzeiro, que é o Atlético Mineiro, que é o São Paulo, que é o Corinthians, mas sinceramente a minha opinião é que é o Flamengo. Não vou trabalhar uma vitória da equipe do Flamengo, porque enfrenta um Internacional também que é muito duro. Vou trabalhar um mercado que eu acredito muito que tem valor, com praticamente a mesma odd do Flamengo para vencer. Só que sem precisar se expor esse risco de vitória ou não do Flamengo. A análise aqui no mercado de escanteios é para a equipe do Flamengo ter mais escanteios do que a equipe do Internacional no primeiro tempo da partida. Pedro, por que no primeiro tempo? Primeiro que a gente tem uma odd mais valorizada do que no jogo todo, que está com a odd de 1,50. E segundo que é o estilo do Flamengo, é o estilo do Felipe Luiz. Começar pressionando o seu adversário, principalmente jogando dentro de casa. Então, para o Flamengo ter mais escanteios no primeiro tempo do jogo contra a equipe do Internacional, essa é a análise para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos agora de campeonato alemão, porque o Bayern de Munique, o líder do campeonato alemão, joga em casa contra a equipe do São Paulo. O São Paulo que subiu aí recentemente. O Bayern tem 62 pontos, de 26 jogos, tem 19 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. E a equipe do São Paulo é o 15º colocado, brigando ali para não ser rebaixado. Qual é a minha análise desse jogo aqui? Uma vitória do Bayern, sim, só que com essa odd de 1,14 não. Eu vou trabalhar aqui uma vitória do Bayern no primeiro tempo do jogo com a odd de 1,49. Outra opção pode ser trabalhar uma vitória do Bayern por 2 gols ou mais de diferença, que é o handicap menos 1,5. Temos aqui uma odd de 1,50, ou seja, temos praticamente a mesma cotação para o Bayern vencer o primeiro tempo e para o Bayern ganhar o jogo por 2 gols ou mais de diferença. Então vai muito de cada um. Tem gente que vai preferir trabalhar o primeiro tempo, tem gente que prefere trabalhar o handicap no jogo todo. Eu particularmente prefiro a entrada do primeiro tempo, acho ela mais segura. O Bayern de Munique é uma equipe que costuma marcar gols em primeiro tempo de quase todas as suas partidas, então tem valor demais e joga contra uma equipe da parte de baixo da tabela. E ainda dentro do campeonato alemão, temos um segundo jogo, a equipe do Frankfurt enfrentando a equipe do Stuttgart. O Frankfurt é o quarto colocado e o Stuttgart é o 10º colocado. Apesar de estar na 10ª colocação, o Stuttgart é uma equipe que marca muitos gols, só que ela também toma muitos gols. A equipe marcou 47 vezes em 26 jogos, o que dá praticamente aí 2 gols feitos por partida, e tomou 43 gols, que é uma média acima de 1,5 gols sofrido por partida. E joga contra um Frankfurt que vive a mesma situação, é uma equipe que marca muitos gols, marcou mais do que 2 gols de média por partida, porque ele tem 54 gols em 26 jogos e tomou 40 gols. É um time que toma gols em praticamente todos os seus jogos. Galera, qual é a análise para esse jogo aqui? O Frankfurt levou gols em 100% das últimas 10 partidas, teve mais de 1,5 gols em 90% e ambas marcam em 80%. Aí você vem para o Stuttgart, marcou gols nas últimas 9, levou gols nas últimas 6, ambas marcam nas últimas 6, mais de 1,5 gols em 90% e mais de 2,5 nas últimas 3.
O campeonato alemão em si já é um campeonato muito over, mas essas duas equipes pode-se dizer que elas estão ali entre as top 5 em média de gols feitos e gols sofridos. E a minha análise para esse jogo, mais de 2,5 gols, uma odd de 1,50. Galera, duas equipes com padrão forte para gols. Vamos agora de campeonato italiano, porque a equipe da Juventus enfrenta em casa a equipe do Genoa. Não entendo por quê. Essa odd de 1,53 para a Juventus em casa conseguir vencer a equipe do Genoa. A equipe da Juventus, vou puxar aqui na classificação com vocês, é o quinto colocado com 52 pontos, só que uma vitória ocupa o lugar temporário do Bolonha, dependendo do resultado do Bolonha na rodada. Ou seja, é uma vitória que traz a Juventus para dentro da zona de Champions League. É um jogo importantíssimo e joga contra um Genoa que, sinceramente, briga por pouca coisa nesse campeonato. O time está ali com 35 pontos, tem 13 pontos a mais do que o primeiro time que está na zona de rebaixamento e está a 16 pontos de diferença do Lazio, que é o último time ali na zona de classificação de competições europeias. É um time que dificilmente vai cair ou vai participar de competições europeias. Então tá tipo assim, ó, tanto faz, a gente já tá aqui mais da metade do campeonato, muita coisa para mim não vai mudar. Galera, minha análise é uma vitória da equipe da Juventus. E eu falo assim, eu não sei por que tá essa odd, lógico que eu sei, né? Por conta disso aqui, ó, que a equipe da Juventus levou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas. Aconteceu um desastre ali com a equipe da Juventus nas últimas partidas, que acabou sofrendo muitos gols. Só que esse daqui não é o padrão da Juventus. O padrão da Juventus é de marcar muitos gols e de ter muitas vitórias. Não é à toa que a equipe é o quinto colocado do campeonato italiano. A minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe da Juventus para poder entrar na zona de Champions. E para encerrar, temos nada mais, nada menos do que Real Madrid. Real Madrid jogando em casa contra a equipe do Leganés. O Leganés que não ganhou 8 das últimas 10 partidas, joga contra um Real que não perdeu nas últimas 4, marcou gols em 90%, marcou 1 ou mais gols no primeiro tempo em 80%, tem aqui ó, 0,5 HT em 100% dos últimos 10 jogos. Na classificação, tá pegando fogo esse campeonato espanhol, gente. O Barcelona tinha um jogo a menos, jogou contra o Osasuna, venceu. Agora está 3 pontos à frente da equipe do Real Madrid. O Real Madrid precisa vencer a equipe do Leganés, que ocupa a 18ª colocação, o time está dentro da zona de rebaixamento, então o Real Madrid precisa vencer para empatar em número de pontos com o Barcelona, lógico, dependendo do resultado do Barcelona na rodada. Então, o Real Madrid pode empatar temporariamente, mas tem que ver o resultado do jogo do Barcelona também dentro da rodada. E também a equipe do Atlético de Madrid está com boas chances, tá? Tem 56 pontos. Se Barcelona e Real Madrid ali der um tropeço e o Atlético de Madrid vencer, já fica muito próximo das duas equipes. Qual é a minha análise para esse jogo aqui? Uma vitória da equipe do Real Madrid, Pedro, mas a odd é de 1,16. Calma que eu vou juntar com a outra odd que vai fazer sentido colocar essa vitória, que é mercado de cartões, mais de 2,5 cartões na partida. O Real Madrid, apesar de ser uma equipe que joga muito com a bola, é uma equipe que também toma muitos cartões. Eu não sei o que é que acontece com a equipe do Ancelotti, que a equipe toma muitos cartões. É assim desde o início do campeonato. E a equipe do Leganés, por muitas vezes, vai ter que parar os jogadores do Real Madrid na porrada. Galera, quando você junta a vitória do Real Madrid, que parece pouco, com odd 1,16, mas você junta com o mercado de cartões, aí você tem uma odd de 1,70. Se eu colocar aqui ó, a minha unidade de 2.000, para um possível retorno de 3.410. Tem noção do que é isso? 70% de um possível retorno, isso é muito interessante. E é justamente a análise do dia do cabeçudo. É uma vitória da equipe do Real Madrid e mais de 2,5 cartões. É a soma dos cartões do Real com a soma dos cartões do Leganés. Lembrando sempre que cartão vermelho conta como 2 cartões. Então, se alguma das equipes tomar um cartão vermelho, a gente só precisa de mais um cartão na partida para poder bater a linha de cartões e aí ficar só pela vitória da equipe do Real Madrid. Pedro, tira uma dúvida. Vamos dizer que a equipe do Leganés tomou 3 cartões e a equipe do Real Madrid não tomou nenhuma. Não tem problema. Eu não coloquei que ambas as equipes teriam que ter cartões. O que eu coloquei foram mais de 2,5 cartões na partida. Então, se somente uma das equipes tomar os 3 cartões, pra gente é indiferente. O que importa é a quantidade. Então, mais de 2,5 cartões
e vitória da equipe do Real Madrid. Galera, joguem sempre com responsabilidade e o jogo é apenas exclusivamente para maiores de 18 anos. Valeu, turma, gratidão a cada um de vocês que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Lembrando sempre, né, ficou até o finalzinho, comenta aqui ao final para eu saber quem é a galera que assiste todos os vídeos até o finalzinho, que tá junto comigo, que faz valer a pena todo esse esforço de gravar o conteúdo, de gravar os vídeos, de fazer as análises, porque assim, ó, não é só o tempo que eu gravo aqui, é o tempo também que eu passo analisando antes de gravar. Então pode ter certeza que é dedicação total para vocês. Valeu, galera, obrigado, gratidão. Não se esquece, amanhã tem vídeo novo no canal. Hoje vai dar Pedro Feitosa.